Questão 21, item 04. Se a função f, que é definida por f de x, que é igual a 1 meio elevado a x, então f é decrescente e sobrejetiva. Então, deu pra gente uma função f, que é exponencial, está perguntando se é decrescente e está perguntando se é uma função sobrejetora, né? Sobrejetiva. Então, aqui, esse é o gráfico da nossa função denunciada, a função f de x é igual a 1 meio elevado a x. Primeira característica. O que caracteriza uma função exponencial? Ela vai ter o quê? A minha variável independente, que é o x, ele vai estar no expoente. Então, ela vai ser uma potência. Uma potência em que a variável está no expoente e a base vai ser um número. Esse número, no nosso caso, que é um meio, ele está entre 0 e 1. Quando um meio é 0,5, está entre 0 e 1, então isso vai caracterizar o quê? Uma função decrescente. Então, quando eu tiver que analisar o gráfico da função exponencial, se a base for um número maior que 1, a minha função vai ser crescente. Se a base for um número entre 0 e 1, ela vai ser decrescente, exatamente como está desenhado aqui no nosso gráfico. Então, essa função específica, como a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Outras características. Na função exponencial, o intercepto, que é o quê? É o valor em que o gráfico vai cortar o eixo do y. Quando que o gráfico corta o eixo do y? Quando x é igual a zero. Se x é igual a zero, para eu achar o intercepto, é só eu colocar zero no lugar do x, ou seja, aplicar a função em zero. Então aqui eu vou ter o quê? Como é 1 meio elevado a x, vai ficar 1 meio elevado a zero. Qualquer coisa elevada a zero, o resultado vai dar 1. Então, no caso, na nossa função, ó, ela vai cortar o intercepto, vai ser o quê? O ponto de 1. Ele vai cruzar o nosso eixo do y no valor igual a 1. Então, a gente tem outra característica da função exponencial. O domínio dessa função vai ser reais, ou seja, todos os valores de x podem participar, podem ser valores nessa função. A imagem vai ser valores de y maior que zero, certo? Então, o que eu tenho aqui? Como a gente olha no gráfico, eu tenho gráfico no primeiro quadrante e no segundo. No terceiro e no quarto eu não tenho. Isso caracteriza o quê? Valores de y maiores que zero. Observação, y é maior que zero, não é maior ou igual. Ou seja, se ele é só maior que zero, eu não vou ter raiz. Porque o que a gente olha aqui no gráfico? Ele começa o y lá em cima, no mais infinito, aí ele vai descendo. À medida que se aproxima de zero para cortar o eixo do y, o que acontece? Ele vai chegar em 1. Atravessou o eixo do y em 1 e ele volta a descer, 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 quase chegando a zero, mas nunca vai atravessar, vai cortar o eixo do x. Logo, a gente pode dizer que o limite da função x, que é uma função exponencial, quando x está tendendo a mais infinito, ele é zero. O limite dele é quase zero, mas ele não chega a alcançar o zero, certo? E se ele não vai cortar o eixo do x, o que a gente sabe também? Que não vai ter uma solução. Eu não vou ter uma raiz para essa função exponencial, tá? Então, um breve resumo sobre uma função exponencial. E a primeira característica, que ela é ser crescente ou decrescente, a gente já viu. Ela é decrescente por quê? Porque a base está entre 0 e 1. Agora vamos ver o quê? Sobre a função se ela é sobrejetora, injetora ou bijetora. Aqui está o nosso gráfico. Como é que eu vejo no gráfico se uma função ela é sobrejetora ou injetora? Tem duas características. A primeira, que vai marcar a injeção, é quando um elemento de x ele chega em apenas um elemento de y, né? Domínio e imagem. Como é que a gente faz isso? A gente passa uma reta paralela ao eixo do x. Então, vou passar uma paralela ao eixo do x. Se cruzar mais de uma vez, ela não é injetora. E a segunda informação é analisar o contradomínio da imagem com o contradomínio da função com a imagem. O contradomínio a gente vai achar aqui, ó, função f definida de R em R. R, o primeiro conjunto é o domínio, que é o conjunto de partida, e o outro R, o outro reais, é o conjunto de chegada, que é o meu contradomínio. São os valores que são elegíveis para ser imagem, não que todos serão. Se coincidir que todos os valores que forem flechados são imagem, então eu vou dizer que o contradomínio é igual à imagem. E como é que eu faço para ver se o contradomínio é igual à imagem no gráfico? Eu vou analisar a projeção do gráfico sobre o eixo y. Então eu vou pegar essa curva em verde, que é o nosso gráfico, eu vou projetar ele sobre o eixo y. O que eu vou ver? Que ele vai tocar o eixo do y só acima de zero, certo? Ele não é bolinha aberta no zero, bolinha vazia, e dali para cima. Então, a gente já sabe essas informações. A primeira para ver a injeção e a segunda para ver a sobrejeção.
E se eu quiser desenhar isso num gráficozinho, um diagrama? Uma função sobrejetora, uma sobrejetiva ou uma sobrejeção, ela vai ser assim, ó. O que vai marcar ela? Ela não vai ser injetora. Então, eu vou ter mais de um elemento, mais de um x indo para o mesmo y. Ó, aqui eu tenho dois x's indo para o mesmo y. Então, a primeira característica. E a segunda característica da sobrejeção é quando o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, tudo que eu tiver do lado de cá, que é o conjunto, ó. Aqui é o primeiro conjunto, que é o conjunto de partida. Aqui é o segundo conjunto, que é o conjunto de chegada. Então, conjunto de partida, que é o domínio. Conjunto de chegada, que é o contradomínio. O que eu observo? Que todos os elementos do contradomínio eles vão ser flechados. Então, o contradomínio é igual à imagem, certo? Então, a sobrejeção vai ser assim. Vai ser caracterizada por dois elementos chegando em um e todos os elementos da imagem são igual ao contradomínio. Então, vamos analisar no gráfico. Primeira coisa, função definida de reais em reais, a gente já viu aqui. Contradomínio e, aliás, domínio e contradomínio. Vamos olhar no gráfico contradomínio. O contradomínio a gente olhou aqui, reais, certo? Que é o conjunto de chegada. Agora vamos olhar a imagem. A imagem, quando eu olhei no gráfico, que eu projetei esse gráfico sobre o eixo do y, eu vou ver que vai ser a imagem de todos os valores de y, que pertencem aos reais, óbvio, né? Tem que pertencer ao grupo do contradomínio, tais que o y é maior que zero, bolinha aberta no zero. Então, y vai ser positivo. Então, o contradomínio e a imagem são iguais? Não, eles são diferentes. Logo, se o contradomínio e a imagem são diferentes, eu não cumpri um requisito para ela ser sobrejetora. Que a sobrejetora tem duas características, essa primeira e essa segunda. E vamos analisar agora o negócio o requisito da injeção. Eu vou passar reta paralela ao eixo do x. Passei reta paralela ao eixo do x, o que eu observo? Cada reta paralela vai cortar o gráfico apenas uma vez. Logo, eu não tenho essa característica de dois elementos dando o mesmo resultado. Então, essa função exponencial, na verdade, ela não é sobrejetora. Ela é injetora. Por quê? Eu tenho cada elemento, para cada x eu tenho um y, certo? Ó, passei retas paralelas, cada x vai cortar o gráfico em um ponto, e o contradomínio é maior que a imagem, porque o contradomínio é reais e a imagem é um subconjunto do meu contradomínio. Ó. A imagem é o valor de y maior que zero. Os valores negativo e zero, embora sejam reais, eles não vão ser imagem. Então, no gráfico seria assim, ó. Para cada elemento de x, um elemento de y. No entanto, existem valores no contradomínio que não são imagem. O que é imagem? Só são os elementos que são flechados. Então, quando ele pergunta aqui se a função ela é sobrejetiva, na verdade ela não é sobrejetiva, ela é injetiva. Ela é uma função injetora. Ela sofre um efeito de injeção, certo? Então, f de x não é sobrejetiva, é injetiva, injetora. Certo? Então, o item 4 da questão 21 está incorreto. A função é decrescente, mas ela não é sobrejetiva.